Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus do nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, me anjo da guarda, intercedei por mim. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber a herança, a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse ao mestre da lei: Tu respondeste corretamente, faz isso e viverás. E aquele, querendo se justificar, talvez até querendo saber mais, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu em mãos de assaltantes que lhe arrancaram tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Jerusalém está a uns 800 metros sobre o nível do mar, e Jericó está no Vale do Jordão, naquele lugar já a uns 300 metros por baixo do nível do mar, e aquela descida se faz ainda hoje, porém com uma boa rodovia e muita polícia e soldados vigilando, mas se faz por aquelas montanhas e é fácil imaginar o que seriam aqueles lugares desertos, aquela descida. Ficou aquele homem lá jogado naquela trilha no meio das montanhas e passou por lá um sacerdote, não um padre como hoje, senão um daqueles da classe sacerdotal que cuidavam do templo de Jerusalém. Quando viu o homem, o espancado, seguiu adiante, pelo outro lado. Os sacerdotes eram os encarregados do sacrifício. E o mesmo aconteceu com o levita. Os levitas eram os da tribo de Levi, que tinham o serviço do resto do templo, fora dos sacrifícios da classe sacerdotal. E também o levita passou adiante, pelo outro lado.
Mas es que um samaritano, que estava também viajando, chegou perto dele, o viu ao espancado e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal, um burrico provavelmente, talvez um camelo, e o levou a uma pensão, a uma pousada, onde cuidou dele. Ficou um dia lá com aquele homem. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata. Aquele samaritano, dá para ver que tinha um certo poder econômico, pegou 2 moedas de prata e, entregando-as ao dono daquela pousada, daquela pensão, recomendou-lhe: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, o mestre da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faz a mesma coisa. Esse evangelho, esse trecho do Evangelho de São Lucas, foi lido na segunda-feira da semana atual, dia 5 de outubro. E tem uma coincidência, do ponto de vista de Deus não existem coincidências, do nosso ponto de vista sim, que o Papa, no dia 3 de outubro, o sábado, à tarde, horário de Itália, celebrou a Santa Missa em Assis, junto do túmulo de São Francisco, e assinou e deu publicação oficial a uma encíclica chamada Fratelli Tutti, que quer dizer todos irmãos, e que essa encíclica, toda a segunda parte, para nos ensinar como nós temos que preocupar pelo próximo, toda a segunda parte da encíclica está construída, é um comentário, toda ela, a esse trecho do Evangelho de Lucas. O fato que o Papa quisesse publicar essa encíclica, Fratelli Tutti, todos irmãos, em Assis, na véspera da festa de São Francisco, que é o 4 de outubro, e celebrando missa junto do túmulo de aquele santo, também tem um pouco de história. Eis que durante a Quinta Cruzada, aquelas guerras organizadas pelos príncipes, os nobres europeus, para reconquistar os lugares santos, São Francisco, com muitas dificuldades materiais, econômicas, se uniu àquela cruzada para poder chegar e tentar se apresentar ao sultão de Egito, que era um dos chefes muçulmanos, e conseguiu chegar até ele. Não ficou um registro do que ele falou, sabemos isso somente por tradição oral, mas ele dizia, indo para lá, que ia para converter o sultão ou ser mártir. Depois a lenda ou a história popular diz que
aquele sultão se converteu em extremes e recebeu o batismo ocultamente nos últimos momentos de sua vida. Mas o que consta até hoje é que aquilo que os cruzados não conseguiram com a guerra, São Francisco conseguiu com aquela ousadia, aquela audácia, baseada em que todos somos irmãos. E se apresentou ao sultão com essas palavras: todos somos irmãos. E assim conseguiu um estatuto para os lugares santos cristãos, Santo Sepulcro, Belém, etc., em Terra Santa, um estatuto jurídico que, com poucas mudanças, dura até hoje. Foi recolhido, foi formalizado, digamos, um século depois por outro sultão e permaneceu no direito dos turcos até a criação do Estado de Israel e a conquista de todo Jerusalém em 1967, e o Estado de Israel atual continua respeitando aquele estatuto particular da Terra Santa. Para além da história, do episódio histórico, e tomando ocasião daquelas palavras de São Francisco, todos somos irmãos, de fato, o que o Papa Francisco quer recordar a todo mundo com essa encíclica, todos somos irmãos, é que somos realmente irmãos. Todos os homens, toda a humanidade. Os 6.000, 7.000, os 6, 7 bilhões, 8, o que for, de homens e mulheres. Somos todos irmãos porque todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos também, biologicamente, somos descendentes de Adão e Eva. E, sobretudo, todos somos chamados a ser filhos de Deus em Jesus Cristo. Filhos adotivos de Deus Pai. E todos, toda a humanidade, fomos remidos pelo sangue de Cristo. Jesus, morrendo na cruz, dá vida a todos, nos constitui aos cristãos em filhos de Deus e chama a todos os homens a viver plenamente a própria dignidade humana, se tornando também filhos de Deus. Decíamos que a parábola é como o roteiro da segunda parte da encíclica. O Papa vai comentando essa parábola com a que começamos nossa meditação. Os samaritanos eram um povo que habitava nas montanhas, nos arredores de Jerusalém, e que eram descendentes de colonos do que hoje seria Síria ou Iraque, de Babilônia, levados lá pelo rei, pelo imperador de Babilônia, depois da destruição de Jerusalém e da deportação dos judeus à Babilônia, mais ou menos no século VI a.C., 600 anos antes de Jesus e da parábola. Aqueles colonos não judeus, em parte adotaram a religião dos judeus, em parte continuavam com costumes pagãs deles, mas se diziam que eles eram os verdadeiros descendentes de Abraão, com o qual os judeus, que mais tarde, mais perto da época de Cristo, já para o século IV,
voltaram para Jerusalém, odiavam os samaritanos. Esses estrangeiros, usurpadores da Terra Santa, que, além do mais, se diziam ser eles os verdadeiros descendentes de Abraão. E Jesus utiliza essa parábola justamente para mostrar que qualquer um pode viver essa fraternidade universal, também os samaritanos. E mais ainda, quem a vive entra na lógica de Deus. Porque Deus é amor. Também podemos pensar que quem sinceramente vive o seu amor ao próximo, antes ou depois, Deus vai dar para ele a graça do batismo. E quem não vive o amor de Deus ao próximo, ainda que for batizado, se está afastando da lógica de Deus. A encíclica do Santo Padre depois vai analisando, procurando ver todos os vários círculos sociais nos quais se desenvolve a vida do homem, para fazer ver como em cada uma dessas circunstâncias tem que estar presente o amor, essa realidade de essa fraternidade universal, porque todos somos filhos de Deus. Começa pela família, pelos pequenos círculos de amizade do bairro, da comunidade local, passa a agrupações mais grandes, o lugar de trabalho, as empresas, a vida política e econômica de cada país e também depois a vida internacional, a relação entre as diversas nações e povos. E a ideia central que vai atravessar toda a encíclica tem 275 pontos, ocupa mais ou menos isso, mais de 200 páginas, tem na ordem de 300 notas marginais, com o qual é um documento para ler com muita calma e procurar entender e pegar, incorporar à própria vida esses ensinamentos do vigário de Cristo na Terra, o Papa, o vice-Cristo, como gostava de o chamar Santa Catarina de Sena e também São José Maria. E é um amor que não resulta de modo automático de viver com os outros, de ter relações sociais ou relações econômicas ou jurídicas, mas é um amor que tem que ser pensado, querido, construído em cada momento e cujo resultado é depois viver em comunhão com os demais. Temos que aprender a amar o próximo com a medida do amor de Deus por nós, com a medida do amor de Jesus Cristo. Ninguém de Jesus tem mais amor por seus amigos que quem dá a vida por seus amigos. A parábola do bom samaritano era como um desafio para aqueles que estavam escutando Jesus.
para uma parte deles, pelo menos, a classe sacerdotal e a classe dos levitas. Os chamados mestres da lei, os fariseus. Os judeus na época de Jesus estavam muito divididos entre eles. Os chamados mestres da lei e os fariseus não gostavam muito do partido dos saduceus, que era o partido da classe sacerdotal e dos servidores do templo. De todos modos, salvando essas diferenças sociais no momento, a encíclica é um desafio. Um samaritano, um daqueles que eles odiavam, que consideravam afastado de Deus, teve compaixão daquele homem assaltado, espancado, deixado meio morto à beira do caminho e mudou seus planos, atrasou os negócios que ia fazer em Jericó ou em Jerusalém. Jesus não diz se estava subindo ou descendo. Mudou seus planos, investiu parte do seu dinheiro, não tinha nenhuma obrigação de fazer isso, e menos ainda com o judeu, dos quais se sentiam odiados e inimigos. E depois ainda, voltando, prometeu que ia apagar todos os gastos a mais que aquele coitado, que aquele pobre homem tivesse produzido naquele lugar onde o tinha deixado. Mas poderíamos até se continuar imaginando a parábola de um modo mais radical. Já essa radicalidade com que a colocava Jesus era uma chamada muito forte para aqueles que o estavam escutando. Mas podemos até imaginar a parábola de um modo mais radical. Aquele homem espancado pelos assaltantes, talvez ele era também um assaltante que pertencia a outra banda. Tinha povos do deserto que se dedicavam a roubar uns aos outros, e também tinha vários grupos de judeus que se opunham ao poder romano, mas que ao mesmo tempo brigavam entre eles. E até poderíamos imaginar que aquele homem, quando curou, foi embora da posada roubando as coisas do posadeiro. E ainda mais, sabendo que o outro, o samaritano rico, ia voltar por aquele caminho, procurasse algum companheiro, algum cúmplice e assaltasse aquele bom homem. E ainda que acontecesse, isso não está na parábola, obviamente, é uma coisa que imaginamos, mas ainda que acontecesse uma coisa assim, deveríamos amar aquela pessoa, procurar pelo bem comum dos outros também, que se aplica a lei, mas nem uma situação assim, ou nem uma pessoa assim, podemos odiar. Mas essa radicalidade com que Jesus coloca as coisas, e com que o Papa coloca as coisas, depois comentando a parábola, radicalidade que é a radicalidade da vida de Jesus mesmo. Ele não dá 2 moedas de prata ou vai pagar depois pelos gastos daquele coitado, mas dá a vida pelos pecadores. Aquela radicalidade, então, nos tem que levar depois a ser radicais nesse primeiro círculo da caridade, ou da dignidade humana, ou da fraternidade universal, que
na própria casa, com os pais, com os irmãos. Quantas vezes guardamos rancores? E guardamos rancores por bobagens. E fazendo uma inversão do que é lógico, do que seria lógico também na ordem, não já na ordem da caridade, mas na ordem humana, muitas vezes somos muito mais duros e exigentes com aquelas pessoas que nos amam, que estão perto de nós, que com outros, com os quais a nossa vida tem pouco a ver. Porque se a gente trata mal o chefe do seu escritório, ou o professor, ou um sujeito que vai pela rua, podemos receber em troca um mau tratamento bem pior. E quando existe confiança, a mãe, o pai, os irmãos, outras pessoas estão perto de nós. Então aí cobramos de um modo duro e exigente qualquer pequena falta de atenção, qualquer pequena falta de caridade, fazendo então uma inversão dessa ordem da fraternidade, dessa ordem da dignidade própria e da dignidade alheia. Vale a pena depois cada um ler todo o documento do Papa, que tem tantas inspirações, tantas insinuações. Vale a pena estudar, procurar aprender o muito que tem para dizer, tem a ver também com a vida profissional, no direito, a política, a economia, mas depois aplicar essa radicalidade da caridade a nós mesmos em dois pontos. Na vida em família, com as pessoas que estão perto, pedindo ao Senhor que nos aumente não que nos aumente a paciência, que nos dê bom senso, que nos dê essa capacidade de respeitar aos outros, de compreender quem somos nós e quem são os outros, e de ver quanto devemos. Nunca pagaríamos, podemos pagar as dívidas que temos com Deus, com nossos pais e com a sociedade em geral. E outro aspecto dessa radicalidade da parábola e da encíclica, a radicalidade da parábola é símbolo e profecia da radicalidade da vida de Cristo. Outro aspecto dessa radicalidade é começar a viver as próprias responsabilidades com a família, com a sociedade, com nós mesmos, com o próprio futuro, estudando. Se não estudamos, se a gente não cumpre com o seu dever profissional, não podemos fazer nada pelo próximo. Estudar é uma obrigação grave, porque o único meio que temos, mais ainda os universitários, mais ainda que está começando uma carreira profissional, de ser úteis aos demais, além de santificar aquele trabalho que é trabalho de Cristo, que é participação na obra criadora de Deus. Mas a encíclica tem outros dois, tem muitos elementos interessantes, mas tem dois que chamam também a atenção. E o estilo do Papa acontece a mesma coisa com outros documentos. Parece que está dizendo muitíssimas coisas que a gente pode até vir à tentação de dizer, bom, se poderia poupar algumas palavras e não é necessário fazer tantas considerações sobre tantas coisas. Depois a gente acontece que a gente penetra um pouco em tudo aquilo e encontra que está cheio de ideias
e de inspirações que são muito sugestivas e que abrem horizontes para a própria vida. E no começo, uma das coisas que o Papa fala é da importância de criar uma consciência e manter uma consciência histórica para conhecer a própria identidade e justamente preservar desse modo a própria liberdade. Saber quem somos, de onde é que a gente vem, que é o que temos por trás da própria personalidade, da própria língua. Aquelas ideologias, diz o Papa, que querem dominar as pessoas, precisam de jovens que desprezem a história, que rejeitem a riqueza espiritual e humana que se foi transmitindo através das gerações e ignorem tudo quanto os precedeu. Alguns de vocês estão tentando promover iniciativas culturais. Olha, o Papa, com a encíclica, são vários pontos sobre esse tema, não dá para ler tudo. Com a encíclica está abençoando, inspirando e promovendo essas iniciativas. Conhecer a história cristã do Brasil, e antes do Brasil, de toda a civilização europeia e da civilização greco-romana, conhecer a literatura, ver os valores cristãos que formam parte de nossa identidade, isso é amor ao próximo, resumindo o pensamento do Papa, e é também instrumento necessário para viver nosso amor ao próximo. E outro ponto que depois aparece muitas vezes na encíclica é a agressividade verbal. O Papa várias vezes dá, diríamos, uma pequena surra a todo esse abuso dos meios de comunicação, com toda a superficialidade que significam, e que isso aí não cria verdadeira solidariedade, isso aí não cria caridade, mas é uma falsificação e uma substituição barata. Obviamente são coisas boas, mas que têm que ser bem utilizadas. Passou o tempo da meditação, mas temos a característica da obra, o fundador do Opus Dei assim queria, e característica desses centros, que amemos aquele que é o centro da unidade e da comunhão da Igreja, aquela pedra fundamental sobre a qual a Igreja de Cristo está edificada, e esse amor tem que nos levar a ler com carinho, estudar seus ensinamentos e tirar consequências. Uma consequência geral de toda essa longa encíclica é essa radicalidade da caridade exprimida nesse comentário que o Papa, na segunda parte, faz a parábola do bom samaritano, mas depois tem tantas outras inspirações, e em concreto as duas que mencionamos agora. Positivo, a formação cultural, a própria formação histórica. Para poder amar os demais, temos que amar a própria identidade. E outro, uso responsável de internet e de todos esses meios de comunicação. Além disso, hoje, 7 de outubro, é aniversário da Batalha de Lepanto. Um pouco mais tarde, da viagem de São Francisco ao Sultão, quando o Império Turco tenta invadir Europa, é derrotado numa batalha naval. Estamos já no século XV,
de uma colisão do Império, Sacro Império Romano Germânico, os Estados Pontifícios, o Reino de Venécia e alguns de tropas ou naves, uma parte da frota também dos reinos da Península Ibérica. Mais tarde seria Espanha. E essa vitória é atribuída ao rezo por parte de toda a Igreja do Santo Rosário. Vamos pedir então a Nossa Senhora de vencer a batalha da responsabilidade. O pior inimigo é a irresponsabilidade, não os turcos, e para fazer o que Deus espera de nós e colocar toda a nossa vida ao serviço de nossos irmãos. Eu te graças a Deus, por bons propósitos, afetos e intenções que me comunicassem nesta meditação, que nos ajuda para pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, nós nos guarda e intercedei por